Olá, eu sou Wilze Adorno e a minha palavra aqui hoje é para você, pai e mãe. Se você, assim como eu, tem o desejo de que seus filhos cresçam e sejam grandes homens e mulheres de Deus, que impactem a sociedade, façam a diferença por onde passarem, você deve sentir o peso da responsabilidade de criar os seus filhos no caminho. De fato, essa responsabilidade é nossa. Não tem como nos esquivarmos dela, não tem como delegarmos a outros ou achar que outros farão isso de forma natural. Não, nós precisamos ser intencionais nisso e de fato é nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, conduzi-los à presença do Senhor, orar junto com os nossos filhos, ensinar a palavra. Isso é fundamental. Ter tempo de devocional com os nossos filhos é fundamental. Isso é muito importante, porque a função, a responsabilidade de discipular os nossos filhos é nossa, é sua, pai e mãe. Mas, por outro lado, eu vejo muitos desses pais que já entenderam sua responsabilidade e, de fato, já ensinam a palavra aos seus filhos, pregam o evangelho a eles, têm momentos de oração, têm devocional com seus filhos, já fazem tudo isso, mas eu vejo muitos desses pais desprezando o poder da igreja e o poder da comunhão com os irmãos. E eles acham que só pelo fato deles já ensinar o certo aos seus filhos, já ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor, já é suficiente. O seu filho não precisa de ter comunhão com outras crianças na igreja, não precisam ser ensinados por outro líder na célula, por exemplo. Eles acham que já é suficiente, que não precisa. Meu irmão, eu quero te falar, esse é um equívoco e ele vai contra a palavra de Deus. Quando lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele nos orienta a não deixar de congregar, ele fala para os hebreus não deixarem de congregar, como alguns já estavam fazendo, ele fala que é muito importante estarem juntos para a admoestação. Então, estar junto para aprendermos, para ensinarmos uns aos outros, porque é mútuo. Enquanto eu ensino, eu também aprendo. A comunhão, ela é fundamental e ela não é só para os adultos. Para as crianças, isso é pedagógico e isso é de Deus e há poder na comunhão. A palavra de Deus já diz que é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. Lá o salmista não diz isso? Que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? De fato, suas crianças, as nossas crianças, elas precisam viver em comunhão umas com as outras. E há um poder nisso. Então, não despreze o poder que há no culto infantil. Os seus filhos precisam sim estar juntos com outras crianças no culto infantil. E na célula também, onde eles vão ter um líder que vai ensinar a palavra a eles, que vai amá-los, ensinar eles nos caminhos do Senhor. E esse princípio será também fundamental para ensinar a autoridade, o respeito à autoridade, a submissão aos seus filhos. Isso é de Deus. Eles vão aprender a reconhecer a autoridade que Deus colocou sobre a vida deles. Eles vão entender também que outros podem ser voz de Deus na vida deles, como de fato acontece. Então, meus irmãos, sejamos intencionais nisso também, em levar os nossos filhos à igreja, em levar os nossos filhos para a comunhão com os santos, em levar os nossos filhos aos cultos, em fazer com que eles tenham líderes espirituais na igreja também. Há verdades espirituais que serão ensinadas aos seus filhos, não por você, mas por outros homens e mulheres de Deus, que serão bênção e influência positiva e fundamental na vida dos seus filhos. Nós precisamos reconhecer isso. Nosso trabalho é importante, com certeza, é fundamental, sem sombra de dúvidas, mas ele ficará incompleto se não tiver o apoio da igreja junto. Quando eu falo igreja, eu estou falando do corpo de Cristo, eu estou falando de várias pessoas unidas num só propósito. Valorize isso. Há estudiosos que declaram a importância da comunidade. Mal sabem eles que a Bíblia já fala do poder que há nisso. Então, a comunidade ela é importante para as crianças no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo delas, ao desenvolvimento intelectual, emocional. Imagina, somado o poder espiritual disso, irmãos, é uma bomba atômica. Então, não despreze esse poder, invista nos seus filhos, invista tempo neles, invista tempo também conduzindo-os a Cristo e levando-os à igreja, à comunhão com os santos. Você vai ver o quanto isso fará diferença na vida deles. Deus te abençoe.